Abra sua Bíblia, por gentileza, capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 4 até o versículo 7, tá bom? Na verdade, a gente vai usar só a parte B, né, do versículo 5 até o versículo 7, mas eu vou ler aqui do 4 só para contextualizar. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Aí aqui a gente vai começar a explorar o texto, tá bom? Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. 7, a gente conclui. Eis que Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, né? Na minha versão diz, certamente, amém. Com toda certeza, é assim que se sucederá no dia da vinda do Senhor, nosso Deus Jesus Cristo. Amém? Eu preguei recentemente sobre Apocalipse aqui, né? E para você pregar sobre Apocalipse, você não pode usar outra introdução que não seja a mesma sempre, para introduzir o livro, né? Mas aí, só a guisa de introdução mesmo, eu vou minimizar aqui essa introdução para entrar diretamente no texto, até porque não pretendo me estender muito. O livro de Apocalipse foi dado como uma revelação da pessoa de Jesus Cristo glorificado ao apóstolo João, que no final do primeiro século da era cristã, né, nos anos 90, mais precisamente falando, foi exilado numa ilha chamada Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus. A igreja de Cristo estava sendo muito perseguida naquela época, o Império Romano estava fazendo de tudo para destruir a fé cristã, destruir a igreja de Cristo, e muitos dos nossos irmãos morreram nesse período. Foi nesse período que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos a fim de pagar o crime de pregar o evangelho de Cristo Jesus, né? Foi nesse período, como já disse, que Apocalipse foi entregue como uma revelação para João, a fim de que João passasse as 7 igrejas da província da Ásia Menor, naquela época, hoje a atual Turquia. Ele recebeu a revelação de Jesus Cristo glorificado, o livro de Apocalipse, o futuro onde Cristo Jesus se mostra vencedor, triunfante, poderoso, glorioso, triunfando sobre o mal e sobre todos os seus inimigos, a fim de que os irmãos que estavam sendo perseguidos, mortos, perdendo a sua vida por amor à fé naquele período, fossem confortados, né? Usei esse exemplo da outra vez. É como se Jesus estivesse entregando para João o final do filme, para o povo ter paz, para o povo ter tranquilidade. Porque quando você entende que o filme não vai terminar desse jeito, você vê o filme mais tranquilo, né? Eu acho até engraçado, não sei como... Todo mundo sabe que no final da novela, a mocinha vai ficar com o mocinho, sim ou não? Todo mundo sabe que no final da novela, o vilão vai ter um fim trágico, né? Quando um autor de novela inova, ele bota lá o bandido se redimindo, tal, mas é raro. Geralmente, o bandido se dá mal, o mocinho e a mocinha se dá bem, e eu acho engraçado que tem gente que fica vendo os capítulos da novela e ainda se impressiona, né? Aí o mocinho toma um tiro, o mocinho toma um tiro. Meu Deus! Fulano tomou um tiro! E fulano não podia ficar com ciclano não, né? Quando a mocinha fica com o bandido, meu Deus, ela fica... Cara, como que essas pessoas ficam tão impressionadas sabendo que o final não é esse? Não é? O livro de Apocalipse nada mais é do que Deus entregando o final da história para a igreja, para que a igreja não fosse surpreendida por causa das dificuldades da vida. Amém? Você entende isso que eu estou falando? E o que acontece? No momento que João recebe essa revelação, recebe o livro de Apocalipse, que é a revelação das últimas coisas, é a revelação do final, da conclusão
de como todas as coisas vão terminar, ele precisa endereçar essa obra. Olha para mim, por favor. Deixa os nossos obreiros ali executarem o serviço de enxugar a água. Quando João recebe essa revelação, a revelação do final dos tempos, de que a igreja vai vencer, de que não vai acabar com perseguição, não vai acabar com morte, dor e tudo isso, ele precisa endereçar essa obra, essa revelação aos seus destinatários, que eram as 7 igrejas da Ásia. No versículo 4, onde nós lemos, é isso que ele começa a fazer. Ele começa a endereçar essa obra, a revelação dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, às 7 igrejas da Ásia. E naquele momento ali, agora redobre a atenção que eu vou entrar no texto. Naquele momento que João está endereçando a revelação do Apocalipse às 7 igrejas, ele começa a falar de quem está entregando essa revelação, quem é o dono dela, né? Põe pra gente, Gabriel que está aí, Gabriel, põe pra gente o 4 e o 5, por gentileza. Ele vai começar a falar sobre quem está entregando essa revelação para a igreja que vai recebê-la, ou para as igrejas, né, no caso, as 7 igrejas da Ásia. Olha lá, João, as 7 igrejas da província da Ásia, né? Ele está endereçando, são os destinatários. A vocês, graça e paz da parte daquele, esse daquele já se refere àquele, né? Que é o dono da mensagem, é o dono da revelação, aquele que vai passar a revelação para frente, né? Ele está falando dele, que é, aí começa a falar sobre Cristo, que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 5, por gentileza. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Quando ele começa a falar sobre quem Cristo é, acontece aquilo que a gente conhece como doxologia. O que é doxologia? É um hino de louvor e adoração espontâneo, que brota a partir da compreensão de algo muito poderoso. A doxologia mais famosa da Bíblia é de Romanos 11, final de Romanos, né? 32 ou 33 em diante ali, mas a gente conhece mais o final, que é o 36, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Mas essa doxologia começa acho que no 32 ou no 33, onde ele fala sobre as insondáveis, inescrutáveis sabedoria e conhecimento de Deus. Né? Ele começa a falar sobre a grandeza do conhecimento, a profundidade da sabedoria. Ele pergunta quem conheceu a mente dele, quem instruiu a mente dele, quem é tão grande a ponto de ensinar alguma coisa para esse Deus, porque dele, por ele, para ele. É um hino de louvor e adoração que brota pelo conhecimento de um fato profundo, de uma verdade que tira suspiro de nós. Quando ele toca, João toca no nome de Jesus e fala de quem ele é, primogênito dentre os mortos, aquele que era, que há de vir, o soberano dos reis da terra, ele solta uma doxologia, né? Aqui, a partir do ponto ali, a parte B do versículo, ele vai começar a colocar para fora um hino, um cântico de louvor e adoração, e sem saber, acredito que sem saber e sem perceber, inspirado pelo Espírito Santo, João resume toda a obra da redenção nesse cântico. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui. Quando alguém quiser saber sobre a obra da redenção, você pode vir aqui e mostrar para essa pessoa como Deus fez tudo. O motivo, como fez, o que fez e como tudo vai terminar. É o que essa parte B do versículo 5, versículo 6 e o versículo 7 dizem. É isso que esse texto diz. Tá bom? Vou aqui rapidão mostrar para você o que é a obra da redenção e a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E a obra da redenção começa como? Dessa maneira. Ele que nos ama. Aqui começa a obra da redenção. Como que a obra da redenção começa, Wesley? Com Deus nos amando. É assim que tudo começou. Ele nos amando, entregando o seu próprio Filho, planejando todo um plano desde a eternidade, única e exclusivamente por amor. Ah, que isso, Wesley? Achei que ele fez tudo isso porque era bonito, né? E os que são salvos não são bonitos? Ah, eu achei que ele fez tudo isso porque eu tinha dinheiro. E os pobres que também estão sendo salvos? Né?
Eu achei que ele fez isso aí porque eu moro na Zona Sul, né? Acho que nem tem ninguém da Zona Sul aqui, né? Não tem. Mas porque eu moro lá no Leblon, e os que não moram no Leblon estão sendo salvos também. Os motivos que muitas pessoas sustentam, que são o sinal do favor divino, o sinal do amor de Deus, o sinal das bênçãos divinas, não são os motivos corretos. Não são os motivos que deram um start, que tocaram em Deus a ponto dele decidir salvar um povo para si. Qual é o motivo da redenção, Wesley? Pura e simplesmente amor. Você foi amado desde a eternidade e por isso ele quis redimir a sua vida e a minha vida. Põe para a gente, por gentileza, Gabriel, Efésios 2. Te mostrar aqui quem você era, como você estava e o que ele fez por nós e o motivo pelo qual fez, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É assim que a gente estava, né? Nos quais costumavam viver os pecados, né? Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar a gente seguia, né? O mundo seguia a nossa carne, seguia o pecado, seguia o príncipe do poder do ar que é Satanás, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso aqui era a sua vida, a minha vida, e o pessoal fica falando que o seu problema era só falta de dinheiro, né? Seu problema é porque você está doente, você vai ficar curado. O seu problema, o meu problema é que nós merecíamos a ira divina, e aqui no nosso estudo nós vimos como a ira divina foi aplacada pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, né? Nós éramos essa raça aqui, esse povo desobediente, réprobo, longe de Deus, merecedores da ira divina. Mas olha o versículo 4. Todavia, porém, contudo, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Põe o 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Isso aqui é lindo! Quando ainda estávamos mortos em transgressões, não tinha nenhum atributo positivo em nós quando Ele derramou amor sobre nossas vidas. Foi quando nós estávamos mortos em transgressões. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos criminosos, nós desobedecíamos a lei de Deus, nós feríamos os princípios divinos, e foi nesse estado, nesse momento, que Ele, pelo seu muito amor, decidiu nos resgatar. Então entenda uma coisa que eu queria lhe dizer aqui essa manhã. Max Lucado, ele não é um autor que eu aprecio, mas ele falou algo digno de ser reproduzido. Ele falou que quando uma pessoa entende o quão amado por Deus ela nunca mais vai mendigar o amor de ninguém. Isso é terrível, isso é muito profundo, irmão. Muito profundo. Por quê? Porque na terra existe isso, por causa da nossa natureza caída, das nossas dificuldades, existe desprezo, existe falta de amor, falta de reciprocidade, existe um monte de coisa, existem pessoas que recebem, mas não dão, mas Cristo Jesus não recebeu nada de você, Ele deu primeiro, Ele te amou, como ninguém pode te amar nessa vida, a ponto de entregar a vida dele por você, né? As meninas aí ficam tudo boba porque recebe um buquê de rosas. Tal. Hoje as meninas não querem mais flor, não. Hoje elas querem pastel e hambúrguer artesanal. Né? Mas houve-se um tempo, né, que a menina ficava toda derretida, aquele buquezão, rosa vermelha, coisa bonita e tal. E ela não sabe que o cara só está fazendo aquilo ali porque na cabeça dele vai ter um retorno. Esperando alguma coisa em troca, ou porque já recebeu alguma coisa, né? Já conseguiu... se aproximar ali, o cara só vai pagar um pastel mesmo quando ele vê que vai dar certo, senão não vai pagar não. Agora, Cristo morreu por mim, por você, antes. Nós não o queríamos, nós não desejávamos, nós não o amávamos, nós não queríamos saber de Deus, e ainda assim, Ele quis saber de nós. Esse é o motivo, essa é a causa. Qual é a causa da redenção? Amor. Ele decidiu amar cada um de nós.
E leva isso para a sua vida, cara. Quando você estiver no quarto lá sozinho, se sentindo desprezado, magoado, solitário, lembra que alguém melhor do que todos os alguéns dessa vida já ama você com um amor indizível. Eu acho que Deus fica lá de cima olhando algumas pessoas que desprezam o amor dele e fazem questão de outras pessoas, né? Aí fica chorando pelo amor do bandido que se foi. Cara, o Deus de toda a terra te ama. Deu tudo, deu o próprio filho, deu a vida, entregou tudo para ter você junto com ele. Então, quando o amor da terra te faltar, e ainda que não falte, sabe que maior que o amor da terra é o amor que o céu liberou sobre a minha e a sua vida. Cristo Jesus é a personificação do amor, é Deus dizendo: eu amo vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo começou com Deus nos amando. Amém? Então tudo começa com Deus nos amando. Ele nos amou e esse é o start, esse é o motivo. É o meio, na verdade é o motivo pelo qual Deus decidiu nos redimir. Amém? Volta para a gente lá, por gentileza, Gabriel. Versículo 5. Olha lá, ó. Aquele que nos ama, tudo começou assim, ele nos amando. E aí depois ele vai falar daquilo que ele fez em nós. O que ele fez em nós? Nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quando a gente fala de libertar de pecado aqui, a gente poderia falar de muitas coisas, de diversas coisas, mas eu vou falar só de duas, só para a gente correr aqui com a mensagem. E a primeira coisa, quando a gente fala sobre libertação do pecado, a primeira coisa que a gente tem em mente é a redenção, né? A gente vai falar de redenção e remissão. E quando a gente fala de redenção, a gente fala de libertação, né? Isso é uma linguagem que vem do contexto da época dos escravos, onde se pagava um preço para colocar o escravo livre. Aquela época, onde Jesus está falando aqui, pagava-se um preço, né? Uma quantia determinada, se libertava o escravo por meio de um preço pago. Quando nós falamos que Cristo nos libertou do pecado através do seu sangue, nós estamos querendo dizer que agora nós já não somos mais escravos do pecado, ele nos libertou, não é? Põe para a gente, por gentileza, João 8, 31. Acho que é 31, né? 8, 31. Olha lá, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, né? 32, a gente vai até o 34. E conhecerão, esse aqui é o do Bolsonaro, né? Se amarra nesse. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O presidente não gosta desse? Vou mostrar o que ele não gosta, né? 33. Eles me responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos livres? Aí o que o Bolsonaro não gosta, e muita gente, a maioria dos homens não gosta, é esse aqui, ó. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo dele. Os homens odeiam isso aqui, eles acham que são livres, que eles mandam na sua própria vida, né? E aí o Bolsonaro diz: conhecereis a verdade vos libertará. E você pode perguntar para ele para constrangê-lo: libertar de quê? E ele não vai saber te responder. E a resposta é essa aqui: todo ser humano nasce cativo, com uma coleira no pescoço e com um faraó sobre si chamado pecado. Quando Cristo Jesus vai à cruz do Calvário, ele paga o preço da nossa libertação, da nossa redenção. E agora, nós, o povo de Deus, pecamos? Sim. Por quê? Tem que explicar isso o tempo todo. Porque você ainda está num corpo corruptível. Esse corpo aí que a Bíblia chama de corpo da humilhação, pô, é bonito, Wesley, mas é o corpo da humilhação, é o que te faz pecar, é o que te faz ansiar por aquilo que não convém, é aquilo que ainda te impede de viver uma vida perfeita, é esse corpo aí. É por isso que a gente ainda peca, mas uma verdade precisa ser dita: ninguém é mais escravo dele. Antes nós não tínhamos poder para dizer não para ele, agora Cristo Jesus nos libertou a ponto de nós, pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, dizermos: eu não vou fazer mais isso. Através da consagração, da leitura bíblica, através de devoção diária, você é preenchido, revestido, né, do poder do Espírito Santo para dizer não para o pecado, para dizer não para tudo aquilo que antes você não tinha poder
para negar. Então, quando Cristo diz que nos libertou do pecado, a primeira coisa que ele está falando é que ele nos libertou desse Senhor aqui. Nós fomos libertos do poder do pecado. A presença do pecado ainda habita nesse corpo, a glorificação, o final de tudo, quando recebermos um corpo novo, vai acabar com a presença do pecado, né? Ele ainda está aqui, mas dono da gente ele não é mais. Então, toda pessoa que abre a boca para dizer assim, sou crente, mas vive pecando, tem alguma coisa de errado aí. O pecado já não é dono do cristão. O cristão está liberto. Segunda coisa, ele fala de remissão. Porque primeiro o pecado liberta, o sacrifício de Cristo liberta o homem do poder do pecado, depois ele livra o homem da condenação do pecado. Hoje nós falamos aqui, eu deixei chegar nesse ponto para fazer uma ressalva aqui, muito bem colocada pelo nosso amigo Claudinho, né? Hoje nós tratamos aqui sobre a obra redentora de Cristo e eu coloquei em termos jurídicos, judiciais, né? Coloquei uma imagem de um tribunal aqui e eu falei sobre o papel que o diabo faz de acusador, né? O Claudinho estava conversando comigo ali fora, de promotor de justiça, o cara que vai lá para acusar. É isso que ele faz, Apocalipse diz isso, que ele fica acusando a gente de dia e de noite, e esse é o trabalho dele, né? Mas aí o Claudinho falou assim comigo, é bom a gente olhar isso com um pouco mais de detalhe e amarrar um pouquinho mais, porque a gente não pode demonizar a figura do promotor. Eu falei, você está coberto de razão. O promotor faz um trabalho extremamente legítimo para que a justiça seja estabelecida. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Transgressor da lei. Quem aqui feriu a lei? Então o promotor pode falar contra você. A grande questão é que o desejo de Satanás, né, é acabar com a minha e com a sua vida. Tal. Mas ele está fazendo um trabalho que faz parte desse contexto jurídico. Ele está pegando o criminoso e dizendo, você é culpado por causa disso. E isso é legítimo. Você entende isso? Num tribunal comum, o promotor de justiça, né, não é o diabo não, ele está fazendo só o trabalho dele. Essa é a ressalva que a gente queria fazer. Amém? Mas a grande questão é que Apocalipse diz que o diabo fica acusando eu e você de dia e de noite, toda hora. Lá Giovanni deu mole, Renan deu mole, Tailene deu mole, Wesley deu mole, aquele pessoal ela só vive dando mole. E aí o que Jesus faz? Como sumo sacerdote, à destra do Pai, intercedendo e com a mão furada, depois de ter morrido e ressuscitado. Qual é a pena? Qual é a sanção? Qual é a punição pelo pecado? Morte, já paguei. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entende isso? Quando ele diz que nós fomos libertos do pecado, ele também está dizendo que não há mais condenação. Não me importa, irmão, se sua família não acredita em você, isso aqui é legal, né? Às vezes nós queremos que as pessoas acreditem na nossa mudança. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém, cara, é obrigado a acreditar na sua mudança. Só tem uma pessoa que tem certeza que você mudou de verdade, é quem te mudou, que foi Deus, né? Agora, para o resto, você vai ter que provar no dia a dia. Entendeu? Mas ainda que ninguém acredite em você, que você mudou e teve a vida transformada, você precisa ter em mente que a acusação não cabe mais. Ninguém pode nos acusar. Ninguém pode apontar o dedo para nós e dizer que nós somos passivos de pena e de condenação. Põe para a gente, por gentileza, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quando alguém vir falar, irmão, isso aí não está certo não, hein? Já viu a serpente? Como é que ela vem, sorrateira, para tentar colocar em você um sentimento de culpa, te colocar para baixo e dizer que você não é digno de vir para a igreja. E tu não é digno de ir para a igreja não, já fez isso, já fez aquilo outro. Quando alguém abrir a boca para dizer tudo o que você fez, diz para ele o que Cristo fez por você. Essa é a resposta contra o acusador. As provas que estão nas mãos do nosso advogado, os 2 furos. Ele já pagou o preço, a pena pelo nosso pecado e agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você entende isso? Então,
o motivo da redenção, amor. E o que ele fez em nós? Nos libertou do pecado. Nos libertou do poder do pecado, nos libertou da culpa do pecado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos caminhar lá. Lá, ó. Aí, depois que ele fala sobre o que ele fez em nós, ele vai mostrar o que ele fez de nós, né? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai, né? A seu Deus e Pai. Primeira coisa que ele fez de nós, reino. O que ele está querendo dizer com isso? Também, no mínimo, duas coisas. Primeira coisa que ele está falando, na verdade, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que agora a Igreja de Cristo está sob o governo dele, né? Nós somos o reino, os súditos desse rei. Depois que você foi liberto do pecado, depois que você foi liberto da condenação e do poder do pecado, você é feito um súdito do reino de Deus. E você sabe muito bem que todo reino tem uma constituição, amém ou não? Todo governo tem uma constituição que deve ser respeitada, que rege a ordem social, sim ou não? Assim, para você ter aí a guisa de conhecimento aí, a constituição do reino de Deus é o Sermão do Monte. Você quer saber como procede no reino de Deus? Lê o Sermão do Monte que você vai entender. Aquela lá é a constituição do reino de Deus. E aí eu te pergunto, né? Uma vez que nós tenhamos sido feitos reino de Deus, somos hoje governados por Cristo, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser? Sim ou não? Sai por aí matando para tu ver o que vai acontecer contigo. Sai por aí depredando o patrimônio alheio para você ver o que vai acontecer contigo. Por quê? Porque existe um governo, uma constituição sobre nós que precisa ser respeitada. Uma vez que nós fomos feitos reino de Deus, súditos desse governo espiritual, nós precisamos entender que agora nós não nos mandamos mais. Na verdade, nós nunca nos mandamos. Amém? Antes nós tínhamos um Senhor, que era o pecado, e hoje nós temos outro, que é Cristo Jesus. Não há esse negócio de livre, né? Não tem liberdade. Não haverá liberdade nunca. Você sempre vai estar sujeito a um Senhor, ou ao pecado, ou a Cristo Jesus. E a quem está sujeito a Cristo Jesus, você precisa entender, é Ele que manda na sua roupa. E ninguém tem nada a ver com a minha roupa, não, claro que tem. Né? Eu não vou dizer aqui que é terno e gravata e sai até o pé. Quem sou eu para dizer isso? Né? Só que, põe para a gente, por gentileza, Lucas 17. Lucas 17. Olha lá, ó. É inevitável, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor... Ih, rapaz, errei o texto. Deixa eu fazer uma consulta aqui a minha Bíblia, que está marcadinha. É 20, perdão. É 17, 20. 17, 20. Olha lá, ó. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Isso está falando do aspecto presente, do agora, do reino de Deus. Esse momento, né, que a gente chama de tensão escatológica. O agora, o já e ainda não. Está falando desse momento aqui. O reino de Deus não vem de forma visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, né? Aqui está a mão de Deus, o reino de Deus está aqui, é esse país que é o país do reino de Deus, tem nada disso, porque o reino de Deus está entre vocês, e a gente conclui aqui, ó, depois disse, perdão, é o 21, só que a minha versão diz assim, ó, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como que funciona o reino de Deus agora? Cristo Jesus dentro do seu coração, dizendo qual roupa você tem que colocar. Se um cristão sai para a rua com uma roupa indevida, um cristão, e diz que não foi confrontado por esse Deus aqui, que agora está dentro do coração dele, eu vou duvidar da conversão desse cara. Ele pode até ir, mas paz ele não vai ter. Um cristão pode até pecar, pode até ser rebelde, em determinado sentido, contra o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Mas paz
ele não vai ter mais. Porque o reino de Deus, a natureza de Cristo, o próprio Cristo dentro dele não vai deixar ele em paz. E aí ele vai voltar para casa moído, amuado, caramba, não era para eu ter ido com essa roupa aqui, não era para eu ter feito isso, não era para eu ter ligado, não era para eu ter comentado, não era, porque você não se manda, agora tem um rei que governa o seu coração, nós somos súditos do reino de Jesus Cristo. Você entende isso? Então pensa 2 vezes quando você for fazer alguma coisa e satisfazer a vontade da sua carne e dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Bem provável que você ouça de dentro de si a voz do seu rei dizendo, eu tenho, não é? Então a primeira coisa que ele quer dizer é isso, nós não nos mandamos mais. Agora, contrapartida, quando nós falamos de sermos súditos desse reino, estarmos sob o governo de Cristo Jesus, entra uma parte que é mais legal, né? Todas as partes são legais, mas eu acho que isso aqui está mais compatível com a nossa vontade só se dar bem, né? Você está acompanhando aí o caso da SEDAI, sim ou não? Não está acompanhando? De quem é a culpa? Você vai dizer, é da SEDAI, né? Mas quem é que administra a SEDAI? Não é o governo? Então a gente vai para a internet falar mal de quem? Do Witzel. Sim ou não? Ah, faltou ônibus, de quem é a culpa? Faltou saneamento básico, de quem é a culpa? Está faltando emprego, de quem é a culpa? Do governo que está sobre nós, porque subentende-se que o governo tem o papel de prover o que a gente precisa. Então, quando ele diz que ele nos fez reino, primeira coisa que ele está dizendo, quem manda em vocês agora sou eu. Mas a segunda coisa que ele está dizendo, quem cuida de vocês agora sou eu também. Então, você não está sendo governado na esfera espiritual, na verdade, em toda a esfera de sua vida, pelo Witzel, pelo Bolsonaro, pela esquerda, pela direita. É o céu que está te governando. É Cristo que governa a sua vida. Ah, Wesley, a conta atrasou. É porque Cristo permitiu por algum motivo. Mas é Ele que está cuidando da sua vida. E se você disser que o que você está passando hoje não deveria estar passando, você vai estar chamando esse governador, esse rei que está sobre a sua vida, de alguém que não sabe o que está fazendo, né? Então você precisa, descansa nessa verdade. Isso aqui é para você descansar. Descansa na verdade de que Cristo Jesus está cuidando de cada um de nós. Está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, que os que são de Deus, o maligno não toca. Você está protegido, você está guardado. Tem um rei sobre a sua vida que às vezes deixa a conta atrasar, às vezes deixa a doença bater, às vezes deixa alguma situação constrangedora acontecer, mas sabe o que está fazendo e governa a sua vida como ninguém. Ele está cuidando de nós. Amém? Então ele diz que nós somos reino dele, governo dele, e tem esses 2 aspectos em mente. Primeiro ele está falando sobre o fato de nós não nos pertencermos mais, e sobre o fato dele ser o responsável pelas nossas vidas, ele é quem governa, está sobre nós e tem responsabilidade. A segunda coisa que ele diz ainda nesse trecho, é que além de reino nós fomos feitos sacerdotes, não é? É Apocalipse, volta lá para a gente, Gabriel, por gentileza. Olha lá, ó. Constituiu reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai, né? Cristo Jesus como sumo sacerdote entrou de uma vez por todas, rasgando o véu do santuário espiritual. Hebreus explica isso muito bem. E não só adentrou, mas deixou a porta aberta para um povo sacerdotal entrar, não é? E de tudo que isso significa, eu queria colocar só uma coisa aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te ajudar. Efésios 4 diz que o meu trabalho é ajudar na tua edificação, na sua maturação. Efésios 4 diz que eu estou aqui para ajudar você a progredir na fé e ser um cristão melhor. Mas para ir a Deus, tu não precisa de mim, não. Você é um sacerdote. E o trabalho do sacerdote, uma das prerrogativas do sacerdote, é ir direto na presença de Deus. Sabe? Então para com esse negócio. Sabe quem faz as irmãzinhas de oração ficar tão famosa? Você que não ora. É por isso que elas estão tão procuradas. É por um povo ruim, que não exerce o sacerdócio, não exerce a sua função sacerdotal, não vai diante de Deus, tem preguiça de entrar diante de Deus. Vai tu, cara. Aproveita e ora por mim lá. Vai na presença de Deus. Eu li uma frase esses dias que é linda. É muito bonito falar para algumas pessoas sobre Deus, mas também é muito, muito, muito bonito falar para Deus sobre algumas pessoas. Quer um marido liberto, não tira um tempo de oração por isso.
quer a família transformada, não tira um tempo de oração por isso. Põe pra gente, por gentileza, Hebreus 4,16. Olha o que ele diz. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Cara, tu já foi pedir aumento para um patrão no gabinete dele? Não, depois de dar mole, você já foi até a sua mãe pedir dinheiro, seu pai? Como é que você vai? Vai pelos cantos, né? Aqui, ó. Vai devagarzinho no sapatinho e bate na porta lá do gabinete do chefe, cheio de medo. Eu não estou falando do gabinete do chefe, eu estou falando da sala do trono do Eterno. Ele nos orienta, vamos entrar lá com confiança. Você não está lidando com os homens dessa terra, com as pessoas que não vão te compreender, ou com um lugar que para você possa ser inacessível. Cristo Jesus tornou a sala do trono acessível. Você pode entrar lá com confiança, entrar com os dois pés e dizer, eu estou aqui, precisando de quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sabe, tem muitas repartições por aí, fecham a porta na nossa cara e a gente não pode... Cara, eu fico irado quando eu vou no Poupa Tempo. Parece que aquele pessoal está fazendo um favor para você, né? Eles fazem de tudo para atrasar a tua vida, não resolve o seu problema, manda para casa, leva outro documento, e aí te esnoba, aí está aqui te atendendo, aí vira para o lado para conversar com o colega e tu fica assim, ó. Caraca, maluco. E eu estou falando da sala do trono, irmão, que você pode entrar lá e solicitar misericórdia, graça, ajuda da parte de Deus. Se nós fôssemos na sala do trono, tanto que a gente vai no Poupa Tempo, tanto que a gente vai nos escritórios dessa vida, nossa vida seria outra, mas a gente não vai lá. E eu vim te dizer, cara, não é que eu não posso orar por você, não. Na verdade, eu oro por toda a igreja. Nos meus momentos de oração, estou sempre colocando a vida dos irmãos, as famílias, tudo nas mãos do Senhor. É um dever meu como pastor. Mas, cara, família é tua, o emprego é seu, a luta é sua, o problema é seu. Você está passando por tudo isso. Tem gente orando por você e você não tem coragem de ir diante de Deus para falar sobre isso. E a grande questão é que você pode ir lá. Amém? Você é um sacerdote. Vamos concluir aqui. Então ele começa nos amando, nos liberta dos nossos pecados, da condenação e do poder. Um dia há de nos glorificar libertando também da presença dele. Fez de nós reino, nós somos governados por ele. Fez de nós sacerdotes também. E por último, põe o 7. Ele canta aqui, né, mais um momento de louvor e adoração. E ele conclui dizendo... Como que começa a obra da redenção? Deus nos amando. Depois que Ele nos ama, Ele nos liberta do pecado. Olha a ordem. Essa é a sequência. Nos ama, nos liberta, nos introduz no seu povo, nos faz sacerdotes e súditos do seu reino. E depois disso tudo, Ele termina dessa maneira. E eu queria que você redobrasse a atenção, vou encerrar agora para a gente ceiar. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Como que tudo termina, Wesley, essa trajetória minha na vida cristã? Como que termina? Eu comprando a casa que quis, o carro que quis, casando de branquinho, fazendo uma festa para 500, saudável, com saúde, é assim que termina? É assim que termina a história? Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você realize todos os sonhos da sua vida, a sua vida não é eterna. Você vai morrer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai morrer. Hã? Vai morrer, cara. Você pode morrer rico, como pode morrer duro. Sim ou não? Você pode morrer a pé, como pode morrer numa Lamborghini. Num Rolls Royce, né? Você pode morrer em Campo Grande ou lá em Mônaco, né? Lá em Mônaco. Eu fico falando de Zona Sul, mas nem chega perto de alguns lugares que tem por aí. Lá em Mônaco, já pensou? Com a lanchona daquela lá, vendo a corrida de Fórmula 1 ao vivo. Pode morrer lá, mas você vai morrer. O grande problema e a mentalidade que se instalou no meio de nós é que a nossa vida não tem prazo de validade. Tem.
não só a minha vida, não só a sua vida, não só a minha existência, não só a sua existência, mas toda a existência tem prazo de validade. E quando que toda a existência vai acabar? Eis que ele vem. Jesus vai vir. Jesus vai vir. E não importa se você é duro, se você é pobre, se você tem grana, se tu foi no Outback, se tu, no podrão, não importa. Tá vendo que speed de pobre? Para mim, coisa boa é Zona Sul e Outback. Mas tem coisa melhor do que isso, né? Não importa, irmão, não importa. O que importa é que naquele grande dia é só quem ele amou, foi liberto dos pecados, foi feito reino e sacerdote, que vai entrar com ele na glória eterna. Ele vai vir entre as nuvens, e aí tem duas linhas escatológicas sobre a vinda de Jesus. Uma diz que ele vem mais duas vezes, né? Sobretudo no meio pentecostal, predomina, né, a ideia de que ele vem mais duas vezes. Vem para arrebatar sua igreja de maneira secreta, quem viu aí deixados para trás sabe o que eu estou falando, né? Vem para arrebatar sua igreja de maneira secreta, vai reinar com o seu povo, aí vai ter grande tribulação, aí quem resiste na grande tribulação vai embora com ele na terceira vinda, né? Pode chamar de segunda, porque ele veio uma, vai vir outra para arrebatar a igreja, e aí depois ele vem de novo para derramar o seu juízo, a sua ira contra os seus inimigos e levar quem sobrou, né? Eu vou te ser muito honesto, eu não tenho uma posição fechada sobre muita coisa no que diz respeito à escatologia, mas nisso eu não acredito. Sobretudo porque dizem que a volta de Cristo, a primeira dessas duas, né, que ainda falta, vai ser uma volta secreta. Ninguém vai ver. Tipo assim, voltou agora, fica só as roupas aí, e quem ficou para trás vai olhar assim e falar, meu Deus. Né? Há quem diga que tem até uma lei, não sei se é nos Estados Unidos, não sei onde é, que não podem, não é onde? Dois pilotos, né? Um cristão, não podem ser os dois cristãos não. Porque compreende-se que se houver um arrebatamento, o que ficar vai ficar pilotando o avião, não é? Mas, cara, eu não acredito nisso. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo falando-se apenas de uma segunda vinda, da próxima vinda de Cristo. Não fala de mais duas, fala de uma apenas, né? E isso aqui corrobora para a ideia de que não vai ser secreto, não. Pode ser repentino e inesperado, isso é claro. Vem como um ladrão, vem de noite como um relâmpago que sai do ocidente e vai repentino e inesperadamente. Isso é correto, mas secreto não é não. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então entenda uma coisa, o maior evento que vai acontecer na história não é o Rock in Rio, Lollapalooza, Brazilian Day nos Estados Unidos, né? Os eventos que botam muita gente, esses eventos aí que enchem estádio, isso aí é pinto. Isso é pinto. O maior evento da história é o céu rasgando. E todos os homens olhando para o céu e vendo o sinal do Filho do Homem, vindo em glória com as nuvens. E aí, irmão, aqui, ó, todo olho verá. O meu desejo é que os ateus se convertam e se arrependam dos seus pecados, mas naquele dia eu quero estar do lado de um ateu. Semana retrasada, Gilberto Gil falou que Deus é uma invenção da cabeça do homem, né? Gilberto Gil falou isso. Quem viu ele dizendo isso? É o direito dele acreditar nisso. Mas eu quero estar do lado de Gilberto Gil naquele grande dia. Eu vou dar um cutucão nele e falar assim, fala aí agora. Diz que ele não existe agora. Sabe? Eu não fico tão desesperado quando alguém nega a existência do meu Deus. Eu aprendi que uma verdade continua sendo verdade mesmo que alguém não acredite nela. Eu lembro que quando minha mãe trabalhava fora, a gente bem pequenininho, a gente foi criado sem pai praticamente, depois meu padrasto chegou e ocupou esse lugar de maneira maravilhosa, né? Mas minha mãe saía para trabalhar, deixava a gente em casa e falava assim, ó, não sai para a rua, pegar vocês na rua, vocês... Não era assim, mãe? Funcionava? Era assim. E às vezes, irmão, a gente era assim, né? Não sai, mas a gente sempre saía, era raro. Não saía. Aí minha mãe chegava. O primeiro a chegar em casa, ou quem estava em casa, recebia a ordem. Vai lá e chama fulano que está na rua. Não é? Aí quem está vindo, vem no outro e diz assim, a minha mãe chegou e está te chamando. Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade, sim ou não? Mas é minha prerrogativa acreditar. E geralmente eu falava assim, ele está querendo que eu vá para casa. Não vou não. Era assim, funcionava assim. Né? Meu irmão ia me chamar, vai que eu vou depois.
Está me chamando nada, é mentira sua. E quando eu chegava em casa, minha mãe perguntava, por que tu veio quando eu mandei te chamar? Quem eu sou hoje aqui? Quem eu sou hoje aqui? Eu sou o irmão que o pai mandou vir dizer para você, para tu acertar a vida. Você pode acreditar nisso, como não pode. É um direito seu. Mas não diga que eu não te avisei quando esse dia chegar. Amém? Esse dia vai chegar. Todos o verão, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Aqui, várias linhas de pensamento acerca desse traspassaram, né? Pode estar falando do povo que matou Jesus, pode estar falando dos pecadores que foram o motivo pelo qual ele foi morto, e pode também estar falando daqueles que perseguem a igreja de Cristo, visto que, nesse contexto de Apocalipse, a igreja estava sendo oprimida, amém? Lembra disso? Lembra quando Paulo estava perseguindo a igreja, o que Jesus falou para ele no caminho de Damasco? Paulo, por quê? Por que você me persegue? Paulo poderia dizer, nem sei quem é tu, nunca fui atrás de você. Mas Jesus estava falando que ele estava sendo perseguido por Paulo, porque Paulo estava perseguindo o corpo de Jesus. Então muita gente que feriu a igreja vai ver o dono da igreja retornando para buscá-la. E sabe o que o texto continua dizendo? Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Irmão, o dia do Senhor Jesus vai ser uma bênção. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Para quem? Para quem está esperando. Para quem é diligente. Para quem entendeu que vai embora daqui e precisa ser salvo. É uma bênção para a igreja. Mas para quem ouviu a pregação e se negou a dar crédito a ela, esse dia vai ser terrível, irmão. Esse dia vai ser terrível. Imagina o dia do dilúvio. Para Noé, irmão, teve algum problema o dia do dilúvio, sim ou não? Para ele foi uma grande alegria ter uma arca para entrar. Agora, para quem ficou de fora? Você entende isso? Se coloque de pé.